Gente, voltei. Eu não tô mais sabendo fazer uma introdução. Tirando isso, para os novatos, bem-vindos ao meu canal e vou falar sobre algo que ninguém falou e quase nenhum youtuber de Honkai Impact que eu ouço falando, que é: os mangás são úteis? Os mangás são bons mesmo? É o que a gente vai descobrir. Para muitos, eu acho que nem sabe da existência desses mangás, porque, primeiro, estão em inglês e não está em português. Como sempre, né, Honka? E também não é muito popular, assim, mas são incrivelmente bons. E por que eles se expandem na lore? Eu vou falar um a um, resumidamente, porque eu não quero transformar esse vídeo de 2 horas, porque o último já não foi longo o suficiente, que demorou bastante para editar. Então, vamos para o primeiro lançado, aparentemente, e que corresponde à ordem cronológica. 夺走了那本该属于我们的和平生活。我向他，向所有人许下承诺，无论付出多少代价，人类一定会战胜崩坏。 O primeiro mangá na ordem cronológica é a Antiga Era, ou Golden Era, ou a Era Anterior. Não importa o que diga, todos estão certos. Então, o que exatamente no mangá falava sobre a Era Anterior? Se passa 50.000 anos antes do acontecimento atual da história do Honkai. Sim, muito tempo, que no período da história foi conhecida como a Era Anterior, onde várias cidades foram dizimadas pelo inimigo conhecido como Honkai. E os protagonistas desse mangá é a Doutora May, Kevin Caslana, e não está falando dos 13 Caçadores das Chamas ou Flame Chasers, porque isso não é aparentemente no mangá, porque foi lançado antes do arco do Elysian Realm. E o que sabe sobre a história? Que acompanhamos a jornada de Kevin Caslana, que não foi para ser um herói, que nunca foi o herói, a esperança da humanidade, que era basicamente um aluno normal em Nagazora. Sim, Nagazora existia na Antiga Era e ele conheceu Mei em Nagazora, que foi uma coincidência enorme, mas uma coincidência mais ainda foi na mesma escola que a Shiba Academy, que acompanhamos no final o grande trauma do Kevin, porque ele tinha uma grande dependência emocional pela Mei, e ver a Mei desfalecida, digamos assim, em YouTube, que ele nunca se recuperou desse dano, e a Mei até tentou, tipo assim, juntar os genes dele com a dela própria para recuperar a saúde do Kevin, só que não, ele abandonou a criança no orfanato e decidiu sua vida, e Su tinha que prendê-lo no Mar Quantum. E o Kevin estava totalmente destruído. Mas, antigamente, ele era só um cara comum que não tem nada a ver. E ele fez tudo isso pela Mei. E também vemos Furua, que ela despertou suas estigmas. E vemos o Projeto Mantis, que humano se juntava contra bestas Honkais. Que os seus genes, que tinha poderes muito sobrenaturais, que podiam lutar contra o Honkai. O mangá é extremamente interessante, que vemos a Antiga Era, que era pouco falado lá na época, que não fala sobre os Caçadores das Chamas, e eu vou falar um vídeo sobre os 13 Caçadores das Chamas, quem eram os Flame Chasers, sobre mais da Antiga Era, e também sobre o Elysian Realm. Nice, o mangá não fala sobre isso. Vamos encerrar o mangá aqui, é muito interessante. E vamos para o segundo da linha cronológica, que é o Apocalipse. 本人奥托阿波卡利斯，自其日起，此
辞去天命主教一职。 Nesse mangá, que é protagonizado pelo Otto, vemos coisas muito importantes para o futuro, que é a criação da Shixel. Sim, a Shixel é bem mais velha do que você resume, porque foi uma das primeiras organizações a lutar de frente para frente com Honkai, que hoje em dia é uma das mais populares e da mais gloriada pela humanidade, que protege constantemente pelo Honkai. E antes, muito antes do Otto liderar a Shixel, quem estava liderando é o pai de Otto, Nicolau Apocalypse, que criou essa organização, e o Otto não era muito valorizado lá, porque ele era extremamente fraco e sua inteligência para muitos não havia de nada, sendo que é extremamente grande, antes do Otto virar um maníaco que é hoje em dia, entre aspas, que conhecemos como eles dois se conheceram. Sim, ele e Kallen Kaslana, que a família Kaslana se produziu porque o Kevin era o Zero, e vai indo até as gerações de Kallen, que antes o pai de Kallen, que comandava a família Kaslana, que eu não me lembro o nome do pai da Kallen, me desculpe, que é uma amizade extremamente fofa, só que terminou tudo em ruínas, porque a Kallen meio que virou aquele raposo lá da Disney, e aquele... eu não lembro o nome do mito que o povo fala. Só que, aparentemente, ela roubava dos pobres e entregava aos ricos. E com a caixa lá que o resto da corrupção estava lá dentro, ficou consumindo por outro que quer muito abrir. Que é o do futuro, calma. E por causa desses incidentes, e aí a Sakura dessa era virou a resto da corrupção. Aí Kallen derrotou Dokura na caixa, porque Kallen tava fugindo, que o povo queria capturar ela a qualquer custo. E ela foi amarrada, só que o Otto tentou salvar ela, que liberou uma besta Honkai de classe alta, só que ao invés de fugir, a Kallen se sacrificou para ajudar as pessoas. E o outro que é o maníaco, que ele sabia que estava fazendo, ele sabia que era loucura trazer Kallen de volta, que se o mundo queria abraçar ele com um vilão, ele iria aceitar muito bem isso, iria abraçar isso. E foi na sua jornada maníaca para trazer de tudo, para trazer sua amada de volta. E esse arco eu chorei muito. 圣才啊，释放你所有的力量吧！为了守护最爱的人，我愿意献上我的生命。17个字，我没法和你一起回去。莉亚，你在说什么？黑渊白花，上邪解道。 Se você acha que chorou nos últimos 2 mangás, quando você lê, ou quando você vê você assiste um youtuber fazendo um review desses completinhos, desses mangá que sim, existe sim, você está completamente errado e enganado. Você pode já pegar o seu balde inteiro, que você vai enchê-lo inteiro de lágrimas, porque o mangá da segunda erupção Honkai, você não vai chorar o suficiente. Você vai chorar por toda a sua vida. Você vai soltar mais lágrimas do que você quando nasceu. Misericórdia. Esse é uma definição de quão bom e quão profundo um mangá pode ser. Se a história do Honkai Impact no próprio jogo já é triste, já é de chorar, de cair o queixo, pra mim, de longe, a segunda erupção, o Honkai, o mangá, é o melhor mangá do Honkai Impact 3 inteiro. Essa história tem 2 visões diferentes. Uma é da Sirin, que após ser levada por máscaras estranhos na sua aldeia após perder a sua mãe, que ela foi possuída pela energia Honkai e se tornou a segunda Hesher, a Hesher do vazio, que sim, é basicamente uma contraparte da Kiana,
que, meu Deus do céu, eu nunca senti tanto apego por essa menina. Essa menina não... eu acho que eu já sei de onde a Kiana puxou. Essas meninas são sobre igualzinho. Que se tornou a Hasher do vazio, após perder suas amigas. E eu não sei como é que ela não virou um Hasher antes. Misericórdia, que eu também viraria. E também temos a visão da Cecilia Shariaki, que futuramente ia ser a mãe da Kiana e do Siegfried Caslana, que após fugir da casa dos Caslanas, por uns 10 anos, Siegfried foi tomando a sua vida até conhecer Cecilia, que ela simplesmente caiu do céu. Sim, a mulher caiu do céu após ser atacada por um bando de zumbis roncais. E que romance fofo desses dois. Esses dois passam muito tempo juntos. Basicamente, o pai da Kiana faz de tudo pela Cecília. O sacrifício da Cecília. Que, meu Deus, eu chorei. Chorei profundamente. Essas duas são muito fofas. Por que destino do Honkai? Por que não bota só um casal, ou sei lá, filho coisa de vocês pra ficar tomando praia, alguma coisa assim? Meu Deus, é tão difícil assim. Sim, as duas vão comes e bebes, que vocês interpretam como isso. E, meu Deus. E também acompanhamos o nascimento da Kiana, que é a Bianca Tegina. Spoiler, socorro. E eu não tenho o que falar, eu fico sem palavras com esse mangá. É simplesmente absolute cinema. Não tem nada o que falar. Eu não vou falar mais informações sobre isso, porque vai usar muito mais spoiler para quem tá acompanhando. É só você ler o mangá ou ver os youtubers que fazem esse mangá, que traduz esse mangá, para você entender o quão emocionante é. Isso deixa em suas mãos e pode ler feliz e pode ouvir feliz, que essa história é sem erros. Próximo, antes que eu chore! Esse é o mangá onde conhecemos a Bronya, que antes de conhecer Sere participava numa legião de assassinos. Sim, depois de perder os seus pais na grande erupção Honkai. E logo conheceram Sere, que a gente não sabe muito sobre o passado da Sere, só que ela tem uma outra contraparte que basicamente ela é a Hasher, de que eu não lembro o nome, só que ela tem uma contraparte, que ela tem uma estigma da origem, que a amizade delas são tão fofas, essas duas funcionam tão bem, que é bem triste, assim, por causa que após a Bruna perder as pernas, por causa de um chute dado do menino lá, que eu esqueci o nome, sim, eu esqueci o nome de muita gente. Desculpa, fã de Honkai, que ela substitui a Bruna do experimento, porque a Bruna tava em muitas condições, e simplesmente ela some, que logo de música ela foi parar no Mar Quantum, aparentemente. E a Bruna tentando, tipo assim, negociar ela de volta, trazer a Sere de volta, porque... E explica o porquê que a Bronya foi pra Shiba Academy, que após a Sere ficar lá presa lá no Mar Quantum, ela e a Cocolia viram e tentaram de tudo para trazer ele de volta, mas nada. Então, a Bruna teve a ideia, na verdade, acho que a Cocolia que teve a ideia de buscar um ser chamado Hasher, que, por sua vez, por causa do seu poder, pode trazer a Sere de volta, por causa do poder que o Hasher consegue controlar além da gravidade. E
elas são muito fofas. E por esse motivo que a Brionia perde a locomoção de suas pernas. Porque após voltar lá pro mundo real, que o experimento conseguiu exatamente o que queria. Só que a energia Honkai se alastrou muito pelo roubo da Brionia, que acabou perdendo as suas pernas. Se ela não perdeu as pernas por um motivo, tipo assim, ai, que ela sofreu um acidente, que não sei o que, tem um motivo bem mais profundo, que o motivo é esse. E também não é qualquer motivo que a Brionia foi lá pra Shiba Academy atrás da Raiden Mei, que, pelas localizações da Cocolia, descobriu que ela tinha a gema da conquista, que vai capitular na Segunda Guerra Honkai, que Deus, entre aspas, deu para a Seren 4 gemas para ter poder suficiente para tentar, no máximo, destruir a humanidade. Que ser estranhamente, que a Seren estranhamente tinha uma conexão com a própria energia Honkai. E uma das gemas da conquista, que se relaciona no corpo de Mei, que ela podia ser a terceira Hesher. 何してるの？見てわかるでしょ？あんたを助けてるんだよ。 Esse mangá é sobre como a Kiana e a Mei se conheceram. Antes, a Mei era muito glorificada por ser alta, inteligente, bonita. E pelo seu pai, na época, Raiden Ryoma, antigamente comandava a Antitropia. Mas por de um conflito entre ele e Cocolia, Cocolia assumiu o pai e mandou ele ser preso, ser um criminoso. Aí as pessoas, nem sabendo o que estava acontecendo, tem o saco da Mei, que é só por ser filha. E os amigos que ela achava que confiava deixava ela sozinha, que até a vontade Honkai falava: destrua esse mundo, não, reconstrua-no esse mundo, o mundo não te merece, que não sei o que, sei que lá. Mas a Kiana, que foi pra Shiba Academy, que é aquela pessoa que se envolvia nos problemas dos outros, Kiana sendo Kiana, e ela ficava protegendo a Mei, não sei o que, sei que lá. E, nossa, essa é o melhor desenvolvimento de personagem entre essas duas. Essas duas funcionam muito, muito bem. Esse sem nada pra fazer, comecei a tirar o saco, tirar o pé da Kiana, que a Mei ficou muito irritada, e também por causa que, por algum motivo, a caixa da corrupção da era anterior estava em Shiba Academy, que começou a meio que controlar a Mei, e ela se tornou a terceira Hesher, mas diferente dos outros Heshers, que causaram uma grande erupção, e realmente a Mei destruiu a Gazora inteira. Ela foi parada pelos sentimentos da Kiana, que ambos gostam muito da Kiana. Aí a Mei tentou, tipo assim, aqueles métodos não muito bons, só que a Kiana salvar a Mei a tempo. E esse desenvolvimento vai marcar pro resto do Honkai Impact, porque as duas são as protagonistas do jogo. Então não tem como questionar, né? O poder do protagonismo. Mas é bem mais desenvolvido no jogo em si do que no mangá, porque mangá é pra desenvolver as personagens, introduzir as personagens, que vai ser, esse desenvolvimento vai ser encorajado mais pra frente do próprio jogo do Honkai, e eu não tô falando do jogo, tô falando do mangá em si, e o mangá em si não é muito interessante, mas a Teresa manda a Himiko, que tava lá batendo contra a Mei, tava batendo bate-boca com a Mei Hesher, bate-boca de espada. Tipo assim, o atacando a outro porque tava batendo contra a Mei Hesher. Que aquela que tava reduzindo do braço da Mei. Que ela se tornou de novo um Hesher pela segunda vez por causa que um ataque de vezes Honkai estava indo lá pra Shiba Academy por causa da tamanha energia Honkai estava atraída daquela cidade, que atraiu muitas férias Honkais. E trouxe a Mei e a Kiana, que a Teresa acreditava ser sua afilhada, que não era, que era a Kakuzu 23. Spoiler de novo, socorro! Que
trouxe elas pro Sandra Feia. Oh, não vou falar o nome, não vou conseguir falar o nome da escola direito. Desculpa. Que a Bronya se infiltrou lá também por causa que ela não vai ir atrás da Mei, porque ela se enfatizou com a amizade das duas, que era impossível a Mei se tornar o resto da cabeça dela. Que por algum motivo se escondeu na nave da Hyperion e por motivos que ninguém sabe, ela meio que aceitou ir pra Santa Freia. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Mas também tem os outros mangás que é daí pra frente. Sim, mas na minha visão não são tão relevantes e também o vídeo tá ficando gigantesco, dó de mim pra eu poder editar, então dá um custo aí pra mim. Só que resumindo, os mangás são bons ou ruins? Os mangás não são bons nem são ruins, são excelentes, extremamente importantes para a própria história do Honkai, porque se você acompanha de início do jogo, não vai entender por que a Mei e a Ken se conheceram, onde elas se conheceram, por que a Bronya foi tão grande pela série, por que elas estão no Colégio Santa Freia, o que aconteceu no passado, quem é a família Casdana, por que o Otto é tão doido assim por restaurar uma mulher. Esse capítulo do mangá estreiam absolutamente isso. E dó de me dar edição, misericórdia, vou ter muito trabalho para editar isso daí. Mas espero que vocês gostem. Na moral, deixa um like, se inscreva no canal e que estamos chegando a 100 inscritos. Sim, eu não esperava que chegariam tão alto. Que foi, é menos de um ano. E dê o like se você é fã de verdade do Honkai, se inscreva-se no canal. Por favor, pelo amor de Deus, que minha edição vai sofrer. E muito obrigada pelo 92 inscritos do meu outro vídeo. É o meu segundo vídeo mais visto. Bora ver se esse aí ultrapassa o meu vídeo mais visto. Bora! Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E não vai ter vídeo das 2 semanas, porque eu vou estar muito ocupada. Vocês sabem o porquê, né? Primeiro bimestre. E eu ainda vou ter que estudar pra prova. Ai, socorro de mim. クビになりたいのかしら Do it! 退散しなさいディバインジャッジ